Salmo 83 é o último salmo dos 10 salmos de Asaf. Salmo 83 diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem assim: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel, pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com Jabim no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva. Como o fogo devora um bosque e as chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia. Senhor, que palavra maravilhosa, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude e nos auxilie a meditar sobre a grandeza que há aqui nesta palavra. Revela a cada um de nós, Pai, o que é necessário para o teu povo, para que nós prossigamos adiante, crescendo e nos santificando, e principalmente confiando no Senhor e sendo obedientes. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vemos aqui o salmista Asaf, um levita, como nós falamos de Davi, da época de Davi, e ele termina aqui o seu conjunto de salmos com uma oração. Essa é uma oração por livramento, é uma oração em que Asaf, ele está colocando a sua nação. Ele não está, veja bem, ele não está colocando seus interesses próprios diante do Senhor, né? E isso é algo que Deus nos ensina, saber pedir para Deus. A palavra de Deus diz que nada temos porque nada pedimos, né? E quando pedimos mal, só para nós, por o nosso egoísmo, nós nos esquecemos dos outros, né? Então não recebemos nada. E nós vemos aqui então Asaf nos ensinando a orar. Ele nos ensina a orar, ele coloca a nação de Israel, né, que é a nação escolhida por Deus. A Bíblia mostra isso, né, que Deus escolheu Israel para que fosse Israel o guardião dos oráculos do Senhor, da palavra de Deus. Israel guardou o Antigo Testamento muito bem guardado, e isso prova-se que ele está hoje nas nossas mãos, né? E sai de Israel também, né, com poucas... alguns autores não eram judeus, eram gregos, mas a grande maioria da Bíblia foi escrita por judeus, né? E aí elas estão aqui hoje, e Deus escolheu então Israel para que revelasse ele para a terra. Espiritualmente, esse Israel de Deus hoje somos nós, a igreja. Porque a igreja, que ela é responsável por revelar o Senhor à terra. Então, quando fala hoje do Israel do Senhor, nós podemos dizer de Israel como uma nação, né, que é uma nação escolhida por Deus, mas também da igreja como a nação do Senhor. E nós estamos aqui com um firme propósito de olhar para os outros. Quando alguém chega para Jesus e diz assim: o que eu faço, Senhor, para te seguir?
ele diz assim: negue-se a si mesmo. Ou seja, saia do centro do universo. Você não é o centro do universo. Negue-se a si mesmo. Ou seja, acabe com o egoísmo na tua vida, o egocentrismo. Ego, a palavra ego no grego é eu, né? Então ele acaba com o eu, aniquila o eu na sua vida. Agora são os outros, somos nós. Você só tem valor com os outros, tá? E isso é muito importante que a gente entenda, porque a hipergraça que eu te falei, ela fala exatamente isso hoje. Há uma corrente que diz assim: eu adoro Deus na minha casa, eu cultuo Deus na minha casa. Sozinho nós não somos nada. Jesus disse: aonde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele estará. Sozinho ele não está, né? Nós não, sozinhos não somos igreja, sozinhos nós somos templo, aonde o Espírito habita. Mas igreja, somos juntos. Sozinhos não somos. Não existe igreja de uma única pessoa. Amém? E isso é essa porcaria que estão falando por aí para acabar com a igreja, tá? Muito bem. Então, o salmista aqui está dizendo isso. Ele está falando sobre a nação. E ele está, então, clamando proteção, livramento para a nação. Nós podemos trazer hoje para nós que nós precisamos clamar por livramento na igreja. A igreja é perseguida. E é tão interessante que também a palavra de Deus, ela é muito e muito atual. Muitas pessoas podem dizer: esse salmo, ele foi escrito antes de Cristo. Realmente foi, mas ele é atualíssimo. Sabe por quê? Porque todos esses povos que estão aqui, eu vou falar para você quem eles são, e você vai ver se é atual ou não. Por exemplo, aqui vai começar a falar, então, a primeira parte do versículo do Salmo, Asaf clamando a Deus, e está falando: olha, esse povo quer riscar Israel da lista de povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Vocês lembram daquele homem do Irã, o Ahmadinejad, que ele disse por muitas vezes na ONU, que ele disse assim: o Irã vai riscar Israel do mapa, e ninguém se lembrará mais do nome de Israel. Está escrito aqui. Olha só, aí ele continua dizendo aqui, por exemplo, as tendas de Edom. Eu vou falar de todos os povos aqui, desse tempo, quem são hoje. As tendas de Edom são os palestinos e todo o povo do sudeste da Jordânia. Os ismaelitas são os sauditas, que são descendentes de Ismael, filhos de Abraão com Agar, a serva egípcia. Moabe, que está aqui, são os palestinos da Jordânia central. Os agarenos são os egípcios. Gebal é o grupo terrorista Hezbollah, que está no norte do Líbano. Amon são os jordanianos, onde hoje a capital da Jordânia se chama Amã. Amaleque são os árabes da península do Sinai. A Filístia é o grupo terrorista Hamas, que está ali na faixa de Gaza. Tiro é o grupo terrorista Hezbollah, que está no sul do Líbano. E a Síria é a Síria e o norte do Iraque. É esse povo. E se você olhar no mapa, eles estão todos em volta de Israel. Israel é desse tamaninho, perto de cada um desses países. E quem é Israel hoje? O maior país do mundo. Por quê? Porque o Senhor ouve a oração de um justo. Se nós olharmos com os olhos humanos, era para Israel já ter sumido da face da terra. Na Segunda Guerra Mundial, o anticristo Hitler, porque ele foi um anticristo, um dos que apareceu na história, ele dizimou 6 milhões de judeus no Holocausto. E todos nós sabemos que isso é uma realidade. Foi uma realidade. 6 milhões de judeus foram mortos. E Israel não acabou, porque Deus guarda a sua nação. Quando nós olhamos para a igreja, humanamente falando, ela nasceu falida. Jesus escolheu 12, dos que ninguém queria.
Dos 12 tinha um que não valia nada, que era Judas Iscariotes. E hoje nós estamos aqui. Nós somos bilhões de pessoas sobre a terra. Né? Por quê? Porque Deus está conosco. E isso se chama fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, se nós não temos um fortalecimento da fé ao lermos a Bíblia, porque nós precisamos ler a Bíblia, mas tem muito cristão que não lê a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia e começa a meditar, e pensar, e ver, e refletir, você fala, há um Deus, há Deus, não é possível, há Deus. Então leia o jornal. Leia o jornal e veja essas coisas aqui, o que o Hezbollah está fazendo, o que o Hamas está fazendo, o que os sauditas estão fazendo, o que todo mundo está fazendo, e o que é Israel, o que é a igreja. Aí você fala assim, adeus, adeus. Só que há um problema, a igreja está sem foco. A igreja não tem foco. Hoje nós olhamos as propagandas da igreja, por exemplo, né? E aí nós falamos, eu até vou fazer uma crítica, vou me colocar nessa crítica, vou nos colocar nessa crítica. Às vezes vindo para a igreja eu olho um outdoor, e nesse outdoor, que é caro. Você sabe quanto que custa para colocar um outdoor? É caro, é uma grana louca para pôr um outdoor uma semana, num lugar de passagem, numa avenida. Está lá, por exemplo, igreja XPTO, venha. Nós vamos fazer uma campanha de 6 dias de poder para 6 meses de vitória. E lota. Aí põe lá assim, vai estar conosco tal pessoa, tal cantor, lota. Se nós colocássemos um outdoor assim, venha para a igreja que Jesus estará lá, ninguém vem. Jesus está aqui todos os dias, Jesus está conosco todos os dias. Ele disse, olha, onde 2 ou mais se reunirem, eu estarei. Ninguém vai, porque Jesus não é mais o foco do cristão. O foco do cristão é o cantor, o foco do cristão é o pastor, né? E nisso eu me coloco aqui, olha, esse menino é bom, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, ele é bom, né? Mas nós estamos trazendo ele para que nós estejamos mais perto de Jesus. A igreja está desfocada. Os judeus, eles são maravilhosos no que eles dizem, no sentido assim, é deles esse ditado. Você quer conhecer a teologia de alguém? Põe ele para orar. E você vai descobrir a teologia dessa pessoa. Você fica prestando atenção na oração dessa pessoa, você vai ver se essa pessoa, ela tem base bíblica na sua oração. Porque quem não lê Bíblia, para palestrar vai ter que falar de si próprio. Quando você for numa palestra e a pessoa só der exemplos dela, ela não tem conteúdo, saiba disso. Você vai numa palestra, essa pessoa só fala dela, só fala exemplos dela. Ela faz isso porque ela não tem conteúdo. Porque se tivesse conteúdo, falaria do motivo da palestra. Né? Você pega um pastor para ver se ele tem conteúdo, ele vai falar de Bíblia. Ele não vai ficar falando da vida dele. Pode dar um exemplo aqui ou outro ali, mas não é só isso. A essência é Deus. Você pega uma pessoa para orar e vê a oração dela, e ela faz aquelas orações doidas que não tem base bíblica nenhuma, esse cara não lê Bíblia. É assim que funciona, né? Por quê? Porque a igreja não tem foco hoje. A igreja está desfocada. Hoje as pessoas vão na igreja para elas enriquecerem. Hoje as pessoas vão na igreja para elas terem vantagem. Mas Jesus, quando ensinou o povo a orar, ele disse assim, Pai nosso, não Pai meu, Pai nosso. Eu estou com todo mundo junto. É a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele. São as 3 pessoas do singular. Aí começam as 3 pessoas do plural. Nós, vós, eles. O cristianismo não está no singular, ele está no plural. Somos nós, são vós, são eles. E aí que complica. Então aí a gente começa a ver umas orações loucas por aí. Umas orações meio doidas, né? Porque não há foco.
Como Asaf orou? O que ele pediu a Deus? Ele começa aqui dizendo assim: Deus, não te cales. A primeira coisa que Asaf pede aqui é pela voz de Deus. Ele quer ouvir Deus. Não te cales, Deus. Ele quer ouvir a voz de Deus. O que o Senhor tem para falar sobre isso, Deus? O que o Senhor tem para falar para eles? O que o Senhor tem para falar? Ou seja, Asaf nos ensina a procurar Deus acima de todas as coisas, e antes de procurarmos qualquer pessoa, precisamos procurar Deus, para ver o que Ele tem a falar. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque a própria palavra de Deus diz assim: o homem pode fazer planos no seu coração, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Amém? No dia 7, todo mundo sabe, eu fiz 52 anos. Não parece, né? Chuto. Parece que tem 70, né? Bom, muito bem, mas tenho 52, fiz 52. E na minha oração, eu falei assim: Deus, o meu plano é parar dos 62 aos 65 anos. Eu estou colocando nas tuas mãos os meus últimos 10 anos de ministério. Os meus últimos de 10 a 13 anos de ministério. Deus falou comigo. Ele riu. Ele riu e disse assim: o homem, filho, pode fazer planos no seu coração, mas a resposta certa vem dos meus lábios. Se eu quiser que você fique mais 30 anos, você vai ficar. Aleluia. Amém. Né? A voz de Deus, querido. Ele é soberano. A gente pode fazer planos, mas se Ele falar outra coisa, está falado, está decretado. Não adianta, queridos. Nós precisamos ouvir Deus nas nossas vidas. Nós batemos muito a cabeça, nós quebramos a cara, porque nós não consultamos a Deus. Quando nós olhamos aqui no Antigo Testamento, qualquer rei que ia sair para a guerra antes, ele perguntava para Deus: é para ir para a guerra, Deus? Vou, não vou? Vamos ganhar, vamos perder? E Deus respondia. Davi fazia isso. Quando não fizeram isso, quebraram a cara, não consultaram a Deus, não buscaram a Deus. Nós precisamos consultar a Deus. Tudo que nós formos fazer, sabe por quê? Nós pertencemos a Ele, e todo mais pertence a Ele. Então, para fazer qualquer coisa, nós precisamos entender que nós estamos entrando no campo que é de Deus, e precisamos ouvir a voz de Deus. É por isso que eu não gosto de testemunho dentro da igreja. Não gosto. Sabe por quê? Porque 99% dos testemunhos são dados por pessoas que não consultaram a Deus. E aí depois, a fé das pessoas é abalada. Porque vem alguém aqui à frente: ai, Deus abriu uma porta para mim, um emprego maravilhoso, aleluia, e cheio, aquela coisa louca, sapato de fogo, fala em línguas, testemunho, dali 3 meses está falando nos grupinhos: a porcaria de emprego esse que eu arranjei. Caramba, falou para a igreja que Deus que abriu e agora fala que é uma porcaria? Então está falando que Deus é uma porcaria, que Ele só abre porta que não vale nada. Então não trago. Não trago. Prefiro, né? Porque ninguém mais quer ouvir Deus. Então, Asaf, ele começa dizendo aqui: Deus, não te cales. Não te cales. Olha só o que diz o livro de Jó 37, 1 a 5. Pode só ouvir. Diante disso, o meu coração se acelera e salta do seu lugar. Ouça, ouça. Eliú está falando para Jó. Ele diz assim: ouça, escute o estrondo da voz de Deus, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente.
Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Que coisa tremenda! Eliú compara a voz de Deus ao trovão. Ao trovão. Deus não é aquele que sussurra. A voz de Deus troveja. Ou seja, não tem como não ouvir. Mas se o nosso coração espiritual, nosso ouvido espiritual está tapado, nós não vamos ouvir o ribombar da voz de Deus. Eu nunca me esqueço de uma vez que estava na igreja e uma moça se levantou para entregar uma profecia. As crianças estavam correndo para lá, para cá. No que aquela moça levantou e começou a falar, as crianças calaram. Aí eu falei assim, segundo a voz de Deus, o mundo cala. Quando Deus fala, o mundo cala. A voz de Deus, irmãos. Nós precisamos buscar mais. Deus, o que tu tens para falar comigo nesta situação? Faz esse exercício para você ver. Você está com alguma dúvida? Peça para Deus falar contigo. Talvez você não escute nada naquele momento. E de repente você vai ser colocado numa situação em que Deus vai te responder. Deus vai te responder. Busca a voz de Deus. Aqui também Asaf, ele pede assim, não te mudeças, nem fiques inativo. Outras versões falam assim, ouça Deus. Ele pede pelos ouvidos de Deus. João 9,31 diz assim, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Cuidado com algumas coisas que se diz aí. Pode vir do jeito que você tiver para Deus. Tudo bem, mas não fique do jeito que você está. Porque Deus não ouve pecadores. Se não houver transformações, não adianta pensar que está na presença de Deus. Por isso que eu disse aqui, na oração, eu falei assim, na mão de Deus nós estamos. Nós só precisamos permitir que Ele trabalhe conosco e em nós. Deus não ouve pecadores. Está na Bíblia. Deus não anda com pecadores. Deus não anda em má companhia. A palavra de Deus diz assim, que as más conversações pervertem os bons costumes. Então Deus não dá ouvidos para conversa fiada. De gente que não merece ser escutada. Dura essa palavra, mas é verdade. É verdade. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. O Salmo 37, versículo 23, diz assim, Deus firma os pés daqueles aos quais a conduta o agrada. Ou seja, se a nossa conduta agrada a Deus, Ele vai firmar os nossos pés. Ele vai nos fortalecer. Ele vai estar conosco. Não andaremos cambaleando. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, não sejais ébrios, sejais sóbrios. Ébrio é bêbado. Bêbado que não tem controle da sua vida, da sua mente, e anda cambaleando de um lado para o outro. Ele diz, sede sóbrios, tenha controle da sua mente, tenha controle do seu corpo, e ande em retidão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Ele precisa ouvir a nossa voz. E aí então nós precisamos tomar cuidado com o nosso procedimento, com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Porque Deus muda tanto caráter quanto personalidade, que são coisas completamente diferentes. Caráter é essência, ética, moralidade. Personalidade já está muito mais ligado a temperamento, né? Você pega Moisés, que era um homem de língua pesada, um sanguíneo, que depois de andar 80 anos com Deus, né, 40 deles no deserto, fala que ele foi o homem mais manso da terra. Deus muda ou Deus não muda? Pau que nasce torto, nas mãos de Deus desentorta. É que as pessoas não deixam ser trabalhadas por Deus.
Fala, Deus. Eu me lembro. Lembra antigamente, irmã? O pastor estava pregando, alguém gritava lá no meio da congregação: fala, Deus! Lembra? A gente não ouve mais isso, né? Fala, Deus! Lembra, Silvana? Lembra, Nivaldo? Fala, Deus! As pessoas não querem mais que Deus fale. Ele precisa falar. Ele precisa ser ouvido. E Ele quer nos ouvir. E por último aqui então, Asaf diz assim: Deus, não fiques inativo. Seja ativo. Haja, Deus. Aí Asaf pede pela ação de Deus. O Salmo 37:5 ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou seja, hoje aqui, irmãos, a palavra do Senhor, ela está dizendo de entrega e confiança. Nós precisamos nos entregar a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Confiar nele, para que ele possa agir. Ah, pastor, eu já me entreguei a Deus, eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas você se rendeu a Ele? Você está ouvindo Ele? Você está deixando Ele fazer o que Ele quer na sua vida? Ou você ainda continua sendo um homem, uma mulher de dura cerviz? Lá no passado, aquele povo andando no deserto, Deus disse assim: não dá para fazer nada com esse povo, ele é um povo de dura cerviz. O que é cerviz? Nuca. É um povo que não se rende a Deus. O que é adoração? Adoração é beijar o chão no hebraico. Adoração no hebraico é beijar o chão, kadosh. Para kadosh, para beijar o chão, você tem que se render. Talvez nós já tenhamos entregue a vida a Jesus, mas foi só de boca. Ainda não nos rendemos a Ele. Precisamos deixar Ele ser dono da nossa vida. Ele é Senhor e Salvador. Muitos se entregaram a Jesus como Salvador, mas não deixam Ele ser Senhor. Não deixam Ele ser dono. Deixa Jesus ser teu dono. Confia nele. E Ele agirá. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Eu quero orar com você nessa manhã. Quero colocar tua vida na presença de Deus nessa manhã. E eu vou ser um tanto quanto ousado aqui nessa manhã. Eu vou fazer duas perguntas aqui nessa manhã. A primeira pergunta é a seguinte: há alguém aqui hoje querendo entregar sua vida a Jesus para que Ele seja o seu Salvador, aquele que morreu na cruz em teu lugar e pagou o teu pecado? Alguém que não tenha entregue sua vida a Jesus ainda como Salvador e queira fazê-lo isso nessa manhã? Alguém que não entregou a vida a Jesus para que Ele o salve dos seus pecados e queira fazer agora? Levante sua mão. Alguém aqui? Não? Ok, muito bem. E aí então agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Partindo do pressuposto que você que não levantou a sua mão é porque talvez já tenha entregue sua vida a Jesus para que Ele seja o seu Salvador, ou não quer mesmo. Você tem essa liberdade também. Mas agora eu quero falar com você que já entregou sua vida para Jesus, para que Ele seja o seu Salvador. Agora eu quero perguntar para você o seguinte: você quer se render a Ele? Você já está salvo, mas agora você quer reconhecer Ele como dono da tua vida, como seu Senhor. Eu quero. Alguém quer? Levante sua mão. Amém. Praticamente toda a igreja levanta a sua mão. E eu entendo que se você não levantou, é porque Ele já é teu Senhor, porque Ele já é teu dono.
Mas isso nós precisamos lembrar a nós e ao inferno todo dia, que Ele é o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor. Amém? Quero orar com você, meu querido, minha querida, que nessa manhã rendeu sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e Ele agirá. Só depois disso Ele vai agir na tua vida agora. Mas continua rendido ao Senhor. Amado e eterno Deus, eu quero louvar e bendizer o teu santo nome. Agradecer, meu Pai, porque o teu Santo Espírito atuou na vida do teu servo Asaf. E ele deixou para nós um conjunto de 10 salmos, Senhor, para nós estarmos meditando aqui. E nós fomos impactados, Senhor, durante todos esses meses que nós pudemos estar meditando nos salmos. Nós estamos aqui, meu Deus, agradecidos, porque o Senhor é maravilhoso. Nessa manhã, Senhor, a tua igreja desafiada a se render a ti, meu Deus, reconhecendo que tu és o Senhor das nossas vidas. Nós nos colocamos como o barro mole nas mãos do oleiro, Senhor, para que o Senhor faça de nós um vaso que lhe seja valioso, Senhor, e que possa fazer coisas muito maravilhosas sobre esta terra, meu Deus. Mas começa a atuar em cada uma das nossas vidas. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque tu és majestoso. E reconhecemos, Pai, o teu e o nosso lugar. O teu lugar é de rei, o nosso lugar é de servo. O teu lugar é de pai e o nosso lugar é de filho, Senhor. Nós louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai, e glorificamos para sempre, Pai, o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, muito bem. Vou dar a bênção final para você. Eu espero que você tenha sido impactado pela palavra de Deus. Feche teus olhos, curva a tua fronte. Meu Deus e meu Senhor, eu olho para esse povo, meu Pai, e eu me emociono, porque é um povo, meu Deus, bonito. Porque a tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E como ter um coração alegre, senão através da tua presença em cada um de nós? Por isso teu povo é o povo mais bonito da terra, Senhor. Um povo, meu Deus, feliz, porque nada nos falta. Se nos falta farinha, tu provês. Se nos falta qualquer coisa, tu estás conosco. O melhor dessa terra é o Senhor. Muitos te usam para conquistar ouro, prata, posições. Mas nós não te usamos, nós queremos ser usados pelo Senhor. E colocamos nossas vidas diante de ti, Deus. E a vida daqueles que não te conhecem, nossos familiares, pais, mães, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, que não te conhecem. Nós clamamos, Senhor, para que eles venham a te conhecer e possam viver esta maravilha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que teus olhos, ó Jesus, tão maravilhosos, eles nos mirem, Senhor, e nos dê a paz. Em teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Antes de ir embora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. E vai com Deus. Se não vai, fica com Deus.